Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Faz tempo que eu não estou gravando. Estou gravando esse podcast na Sexta Santa, mas provavelmente quem ouvir ele vai ouvir no Sábado Santo. E é isso aí. Eu vou tentar fazer esse podcast um pouco diferente, um pouco mais direto. E eu vou falar sobre as janelas de oportunidade que eu acredito que todos nós temos, mas com o tempo a sociedade ela foi perdendo essa noção de avisar as próximas gerações que as coisas elas têm prazo de validade e hora para acontecer, e se você perde o timing, as coisas simplesmente não acontecem do jeito que deveriam acontecer e você acaba ficando para trás. E na verdade é um conceito que eu estou amadurecendo agora na minha cabeça, mas é um conceito meu. E na verdade essa questão de janelas de oportunidade é basicamente quase que é um meme basicamente, mas nem tanto. Que começou assim, primeiro isso começou com um cara falando sobre como é que eu posso dizer, que o cérebro ele tem uma janela de oportunidade para aprender as coisas, e depois que passa essa janela você não aprende as coisas mais com tanta facilidade. Eu acho que o cara estava falando sobre aprendimento de linguagens novas, alguma coisa assim, que tipo tem uma janela de oportunidade do cérebro onde ele está muito mais propenso a aprender coisas novas, e se você aproveitar essa janela, você consegue, por exemplo, aprender vários idiomas, tipo quando você é criança e tem contato com outros idiomas e tudo mais. Então se uma criança ela é ensinada a falar inglês também desde criança, ela vai ter um inglês muito melhor que o seu, por mais que você se esforce, porque ela teve essa janela de oportunidade. Só que daí isso foi viralizando em fóruns, essas coisas, na internet como um todo, e foi virando um meme, né? Então começou a ficar um negócio até engraçado, que acontecia, sei lá, eu não fiquei com alguém aos 13 anos, eu perdi a janela de oportunidade, eu não consegui um estágio aos 17 e eu perdi a janela de oportunidade. Virou meio que um meme, mas ao mesmo tempo não é tão meme, porque eu percebo que tem muita coisa na vida que meio que tem o timing para ser feito, e se não for feito naquele timing, depois se você fizer certas coisas depois, simplesmente não vai ser a mesma coisa. Por exemplo, uma boa época para você ter o seu primeiro trabalho, um exemplo, é dos 14 aos 17 anos, para você começar a praticar a sua primeira arte marcial, tipo 12 anos, a dirigir, tipo no máximo, aí, estourando 18 anos, a começar a ter uma vida sexual ativa, 17 anos. Então assim, tem meio que uma idade certa, entre aspas, para fazer as coisas. Se você protelar muito, fizer essas coisas mais tarde, não vai ser a mesma coisa, e de alguma forma isso vai afetar você. Em parte isso é um meme, mas em parte eu acredito que isso não é, e de alguma forma eu vou tentar meio que dar uma receita de bolo. Não vai ser não vai ser um daqueles programas no estilo o que eu faria se eu tivesse 18 anos novamente, porque acaba sendo uma coisa muito óbvia, sabe? Você pode simplesmente falar, eu ia botar todo o meu dinheiro em Bitcoin e eu ia ficar rico e comer várias putas e ser muito feliz. Então fica muito simplista, mas acaba que isso não agrega em nada para quem está ouvindo agora e é mais novo, porque são outros contextos e são outros tempos. E entra justamente aquela questão do time, né? Quem aproveitou, por exemplo, a questão de tentar um canal no YouTube quando ninguém tinha, comprar cripto quando ninguém comprava, era um time, e quem aproveitou, aproveitou, e quem não aproveitou não vai colher tantos frutos quanto quem plantou lá atrás, né? Porque é sempre assim, quem chega no lago primeiro sempre vai beber a água mais limpa. Então, tudo é uma questão de time, e eu aprendi muito essa questão quando eu comecei a investir em cripto e tudo mais, a importância do timing. Não é só uma questão de ser a pessoa certa, também é uma questão de estar no tempo certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Então não é só uma coisa, mas são várias coisas, e a vida é cheia desses timings, e eu acho que quem consegue prever isso, quem consegue mais ou menos ter uma noção disso, já está mais na frente das pessoas que simplesmente vão vivendo a vida delas,
vão deixando as oportunidades passar porque elas sempre acham que vai ter tempo, e daí elas percebem que elas não têm tempo, e quando elas percebem, a vida passou e as coisas não aconteceram, né? Então, eu vou tentar criar uma mini receita de bolo aqui, mas é claro que é uma coisa puramente, é um puro achismo, mas talvez isso aqui venha a ser algo produtivo no futuro, talvez eu consiga amadurecer a ideia no futuro, talvez nunca mais fale disso no futuro, mas é isso, né? Então, eu separei, eu fiz aqui uma anotação agora há pouco, e meio que um mini gráfico, alguma coisa assim. Um mini gráfico psicológico, alguma coisa assim, uma mini anotação psicológica. Aí eu coloquei assim, do 0 aos 5 anos, você tem meio que o desenvolvimento psicológico, que é aquela época onde as merdas acontecem na sua vida, ou as coisas boas acontecem na sua vida, e meio que você não tem controle nenhum. Então, você não escolhe se vai ter pais que são presentes, ou que são ausentes, que são juntos, que são separados. Você simplesmente vive a vida do jeito que dá. Então, algumas crianças vão ter uma criação com pais mais presentes, outras com pais mais ausentes. E aí entra aquela questão, eu comecei, depois de anos, eu tinha ouvido falar desse livro há anos atrás, mas eu comecei a ler ele só agora, que é No More Mr. Nice Guy, Não Mais Senhor Cara Legal, que é basicamente um livro que, assim, pra mim, que já sou macaco velho na internet, não fala nada de novo, é bem óbvio, mas mesmo assim é bom ler só para refrescar algumas coisas. Mas tem uns pontos interessantes que ele fala sobre o aspecto psicológico de uma criança que acaba virando aquele arquétipo que no futuro vem a se tornar um cara que é muito legal, que não sabe dizer não para os outros, que é muito gente boa. E ele explica que isso vem dessa fase da vida em que você é criança e um não pode significar a tua morte. Então, se você cresce em uma família onde os pais são meio omissos, não dão muita atenção para a criança, ela chora e ninguém atende ela acaba virando essa criança mais carente e isso reverbera pro resto da vida. Então, é uma época onde você tem assim, o seu amadurecimento psicológico, e é uma época que não está muito sob seu controle, né? Você simplesmente não escolhe ter pais decentes ou não, mas escolhendo ou não, as cicatrizes psicológicas dessa época vão reverberar pro resto da sua vida. Aí depois vem aqui dos 5 aos 12 anos, o desenvolvimento eu coloquei aqui social físico. Por quê? Porque é a fase que você começa a ir para a escola e você começa a interagir com os colegas e você começa assim, em casa está tudo muito bem estabelecido, a hierarquia, mas no colégio não, no colégio você entra meio seco lá e com o tempo você vai amadurecendo a sua hierarquia lá e vai ganhando ou perdendo status e valor lá dentro do colégio. Você vai aprendendo que você não é o centro do universo, que existem outras crianças, algumas vão ser melhores que você em algumas coisas, outras vão ser piores. Você vai aprender que tem que respeitar o espaço dos outros, você vai aprender que nem todos vão respeitar o seu espaço, então você aprende a interagir com as pessoas nessa fase da vida. E por que eu coloquei social físico? Porque é nessa fase que eu acho também muito, uma coisa que pelo menos em mim eu acho que faltou bastante, por, não sei lá, não ter um pai muito presente, ter um pai meio banana, que é aquela questão de tentar algum esporte coletivo, futebol, vôlei, mas principalmente futebol, vôlei e basquete nem tanto, mas principalmente futebol, porque é um esporte mais masculino, futebol ou luta, entendeu? Esportes que são mais masculinos e competitivos e sim aquela baboseira de importante é competir, tipo, não, importante é vencer, chegar para vencer e tentar ser o melhor. Claro que de uma forma saudável, mas criar esse negócio de eu não vou deixar ninguém pisar em mim e eu vou ter aqui a minha autoestima e confiança. Então, dos 5 aos 12 anos, de preferência já começar nos 5, 6 anos, o desenvolvimento social físico, ou seja, você vai para a escola e de preferência para outros lugares, futebol, luta, lugares onde você vai ver que tem pessoas melhores que você, mas que você pode evoluir e não ficar à mercê dessas pessoas também, e aprender mais ou menos essa hierarquia. Então eu acho que é uma época assim que é boa para esse tipo de coisa, e sei lá, a criança, principalmente o menino, que ele não
não fui colocado nesse tipo de ambiente e já começa a faltar alguma coisa aí. Eu sinto que faltou em mim, porque eu até chegava a participar, mas não tinha um incentivo muito forte, eu não era muito bom, por exemplo, nessa questão de futebol, e acabava não gostando, sendo escanteado justamente por já não ser bom. Aí, dos 13 aos 17 anos, antes eu tinha colocado desenvolvimento social físico e agora eu coloquei desenvolvimento físico social, porque continua aquela questão social, só que agora as coisas começam a ficar mais adultas e você começa a perceber que eu até devia ter colocado desenvolvimento físico, social e, sei lá, e de status também, porque você começa, mas no fim das contas o status faz parte do social também. Só que eu inverti, antes eu tinha colocado desenvolvimento social físico, e agora eu coloquei físico-social, porque se você já aproveitou antes para interagir, para ficar bem socializado, para ter o teu grupo de amigos, achar isso normal, agora é nessa fase que o importante é focar no lado físico, principalmente, porque o que eu vi de criança que era bem socializada, tipo, era muito mais bem socializado do que eu era, assim, na pré-adolescência. Só que o cara ele não cuidou do corpo, aí o cara ele virou um adolescente estranho. Eu era um adolescente estranho, mas o meu problema é só que eu era muito magro e eu tinha tenho até hoje, mas era pior. Eu tinha uma deformação do peito que era meio fundo, né? O pectus scavato, a merda ter isso. E nessa época, quando eu era muito magro, era pior ainda. Mas, assim, era uma coisa que ninguém via, porque era só botar uma camisa e ninguém ia ver. Então, eu só era um cara muito magro, com uma autoestima muito baixa, mas é um cara magro, estranho, mas era só isso. E eu era uma criança considerada bonita, assim, tipo, falava quando era criança, assim, é muito bonito, aí a adolescência chegou, arrebentou com a porra toda. Mas o que eu vi de gente que, assim, tipo, por mais que eu fosse uma criança desenrolada, normal, entre aspas, eu sempre fui meio que na minha, eu sempre fui uma criança mais hiperativa, eu sempre fui aquela criança que chegava e meio que tacava o terror e as outras crianças meio que queriam isolar. Não era aquela criança que era isolada, que, que ficava por baixo, mas eu era uma criança que meio que enchia o saco de todo mundo, então todo mundo meio que queria uma distância. Eu nunca fui a criança popularzinha. Então, quando eu fiquei meio esquisito na adolescência, eu não senti tanto baque. Mas o que eu vi de criança que chegou na adolescência e ficou estranha, ficou tipo, o cara era normal e o cara não cuidou do corpo, engordou muito, não ficou alto, não sei. O cara ficou feio, o cara simplesmente ficou feio. O cara não era bonito, mas ele ficou feio. E o cara ele era uma criança desenrolada, ele tinha amigos, colegas, era até meio babaca, pau no cu, e daí o cara ele simplesmente ficou quieto, ficou tímido, porque nessa época, para você manter a tua marra, você tem que começar, pelo menos no Brasil, não sei como é que é lá na gringa, mas aqui no Brasil, você tem que começar a pegar gente, né, para você continuar sendo respeitado pelos seus amigos, né. Se você não pega ninguém, você vai começar a ser o motivo da zoação. Então vários desses caras que na pré-adolescência eram metidos a marrento e tudo mais, começaram a ficar adolescentes e começaram a ficar esquisito. Começaram a perder a marra deles porque a tua marra daí ela só continua sendo sustentada se você receber aprovação de mulher, pelo menos aqui no Brasil, que é um país escravoceta pra caralho, né? Mas daí e aí que entra a questão do desenvolvimento físico, né? Que eu tinha um cara que era meu colega, né? A gente estudava no mesmo colégio, depois me mudei para outro colégio, e ele era bem parecido comigo, assim, tipo, normal, a gente era bem normal, assim, na infância. E diga-se de passagem, na infância eu nem tinha esse problema do peito fundo. Até os meus 12 anos meu peito era normal, aí aos 13, por algum motivo ele afundou do nada, entendeu? Sabe, Deus chegou lá, tacou o dedo no peito e ele ficou fundo, sabe? Fez um martelinho reverso. E daí aquilo lá já deu uma afetada na minha cabeça, né? E esse cara aí ficou com o peito normal, mas não foi só isso. O cara entrou na academia com 13 anos e ele era um cara. Ele era um cara, assim. Ele não era um cara popular, bom de bola, sabe? Tipo, ele não era um cara popularzinho. Ele tava meio que no mesmo nível que eu, no mesmo nível social, assim. E eu lembro até que, tipo, na nossa turminha, eu era veterano, né? Eu estudei até meus 10 anos no mesmo colégio.
E esse cara, ele entrou meio que no finalzinho só, ele não sei, estudava em outro colégio, e ele entrou no finalzinho e era um colégio que era bem, tipo, o colégio que mais tinha status na minha cidade. E ele entrou lá, né, e beleza, a gente conversou, virou amigo, virou colega, e mesmo depois que eu saí desse colégio, a gente continuou sendo colega por um tempo, enquanto eu era criança, e meio que a gente estava no mesmo nível, né. A única questão que começou a mudar aí foi que ele já começou com 11, 12 anos a falar essas coisas de BV e tudo mais. E nessa época eu nem sabia o que era isso. Tipo, eu era bem lerdo nessa questão. E o cara já era mais desenrolado nisso também. Só que até aí meio que tanto fazia, entendeu? Só que o cara entrou na academia e o cara começou a se desenvolver o físico. Então, aos 13 anos ele era um carinha normal e aos 15 ele já estava bem marombado. Assim, ele já estava num nível que até para um cara adulto você já é considerado grande. Agora, para os outros caras, na época a gente tinha uns 15 anos, para quem tinha 15 anos, e ainda mais naquela época, porque eu nasci antes dos anos 2000, então eu sou um cara de outra época, eu sou um cara que na adolescência não era moda todo mundo ser maromba, aquilo lá era um destaque. E aquilo lá rendeu muita mulher pro cara. E aí já entra nessa questão do desenvolvimento físico, social, que é a época certa para você, primeiro, se desenvolver o seu físico. E segundo, consequentemente, não é a questão de treinar para pegar a mulher, mas é aquela questão que, desenvolvendo o seu físico nessa época, você tende a conseguir muito mais mulher, porque é a época certa onde a mulher, você vai ter 15, 16 anos, você vai estudar junto com garotas de 15, 16 anos e você vai ser o cara destacado, porque é nessa época justamente que você consegue se destacar pelo teu físico. E daí você se destacando por isso, você consegue atrair mulheres, você vai conseguir ter um desenvolvimento social feminino muito mais natural, e aí as coisas vão simplesmente acontecer com muito mais facilidade. Comigo não foi muito caso, eu não entrei na academia muito cedo, a minha mãe era meio super protetora nessa época, não, sei lá, era aquelas crenças de que a academia ela não vai, você não vai crescer se fazer academia e não sei o que. Tipo, mas acabou que eu não entrei nessa época, aí eu dava o meu jeito, treinava em casa, mas de qualquer forma, eu não sou aquele caso de cara que, sei lá, começou a treinar porque queria, porque sei lá, tinha uma namoradinha, alguma coisa assim, foi traído e daí entrou na academia. Mas na verdade eu acho que eu sou tipo o que acontece com a maioria dos caras mesmo. Vê um cara que é maromba, atrai a mulherada e daí quer entrar na academia para ver se consegue a mesma coisa. Só que até a academia é uma questão de timing, então o momento perfeito para você ser marombado e isso funcionar, eu acredito que é na adolescência. Porque depois que você passa dos 18, 19 anos, ainda é útil sim, mas conforme você vai ficando mais velho, outras coisas começam a contar mais, como status, como dinheiro e como posição social. E também tem que você, com o tempo, você vai perdendo o aspecto jovial e você vai, tipo, ter um corpo já não vai fazer tanta diferença, assim, tipo, uma mulher ela vai preferir um cara que tem um rosto bonito e é magro e tem 20 anos do que um cara bombado de, sei lá, 36 anos, que já tá com a cara meio destruída e o meu cara é marombão, mas o cara não vai ter um sex appeal que bata de frente com um cara de 20 anos, magrinho, se o cara for bonito, por exemplo. Inclusive tem até um meme na internet que mostra isso, um cara marombado, mais quarentão já, cheio de calombo, e um cara novinho, altão assim, que só é magro e bonito e mostrando assim, de forma caricata a diferença. E, enfim. E daí eu vou introduzir aqui a questão. Eu já falei desse livro aqui antes, que é a questão. É um livro muito bom para desenvolvimento social, é um livro bem simples de ler, e tem um mangá também, que é o Musashi, que tem um livro, que o nome do livro é Musashi mesmo, e tem o mangá que é Vagabond.
E eu particularmente recomendo o livro porque foi o que eu li, mas o mangá ele também é muito bom. O problema do mangá é que ele não tem fim, e o livro tem, né? Então, se você começar a ler pelo mangá, ele não vai acabar, o livro tem fim. Só que, de qualquer forma, dependente de qual você leia, nos dois, uma coisa fica fidedigna, que é a questão do... Você tem o Takezo, né? Que depois ele vira o Musashi, que é o cara que se desenvolve lá a sua técnica e tudo mais. Você tem o amigo dele, né? O Matarashi, alguma coisa assim. E eles estão meio que pau a pau lá com 17 anos. E os dois meio que tiveram um desenvolvimento parecido, assim, né? Tipo, até os 17, eles meio que estavam pau a pau, assim. No mangá até nem tanto. No mangá eles já retratam o amigo do Takezo de uma forma mais embananada. Mas no livro não. No livro ele é retratado meio que quase que pau a pau com o Takezo. Ele era um pouco inferior, assim, mas não é tratado como um zero esquerdo completo. E assim, o livro começa com eles já na guerra, aos 17 anos, bem jovens, e aí conforme o livro vai se desenvolvendo, enquanto o Takezo ele segue o caminho do desenvolvimento, o amigo dele segue o caminho da perdição completa e da decadência completa. E é muito interessante você ver esse paralelo que tanto o livro quanto o mangá fazem, que eu acho que esse paralelo é o mais importante. Eu acho que o que torna o Musashi um romance tão bom não é nem só a história do Takezo / Musashi, mas a história dele em paralelo com a história do Matarashi, que enquanto você vê que ele vai gradativamente ficando melhor, ascendendo nos propósitos dele, na vida dele na época, o outro ele vai entrando numa decadência, e assim, a cada vez que ele aparece, ele tá pior, e ele tá tentando mudar, e ele tá tentando melhorar, mas ele nunca consegue, porque ele sempre faz alguma merda, porque ele sempre tem algum vício, porque ele vira alcoólatra, e ele vai numa espiral de decadência pura. Mas essa é a questão. Só que isso aí, é claro, são outros tempos, né? Mas dá sim para aplicar nos dias de hoje. Mas terminando ali essa fase ali dos 13 aos 17 anos, eu acredito que esse desenvolvimento físico, social, ele é importante porque se você já se garante no teu físico nessa época e consegue atrair mulheres nessa época, porque acho que uma das poucas épocas, e aí você já tem uma janela aí, onde você consegue atrair uma mulher pelo que você é e ficar com ela. E tanto que a maioria dos casais que dão certo e dura a vida inteira, eles se formam na adolescência, eu acredito justamente por causa disso, porque é uma época onde os dois são mais ingênuos, não tem tanta poluição social, não tem nenhum dos dois foi colocado groselha na cabeça de nenhum dos dois, e daí a coisa ela consegue se desenvolver e ficar dando certo. Agora, é claro, até um tempo atrás ficava mais fácil dar certo, porque geralmente quando os casais se formavam cedo assim, os dois, sei lá, eles se formavam, daí nenhum dos dois acabava fazendo faculdade, eles ficavam meio que naquela vida mais pacata, cada um tinha um emprego, ou então o cara tinha um emprego, a mulher virava dona de casa, tinha filho e ficava por isso mesmo. Só que hoje, o que acontece? O casal se forma na adolescência, mas daí eles começam a ir para a faculdade, na faculdade a pessoa começa a mudar, porque o círculo social dela começa a mudar, principalmente se for mulher, e daí para frente o casal acaba se destabilizando e terminando. Mas mesmo assim, geralmente os melhores relacionamentos eu acho que são nessa época, pelo menos os mais ingênuos, os mais puros. Eu mesmo acho que o meu melhor relacionamento foi quando eu era mais jovem, sabe? Eu olho pra trás e, assim, conforme eu fui ficando mais velho, os meus relacionamentos, eles foram piorando a qualidade, entendeu? Quanto mais jovem eu era, parece que mais fácil era ter um relacionamento de qualidade. Então, é a época onde você não tem muita preocupação, é a época onde é mais fácil você se desenvolver fisicamente, e ainda mais hoje com informação, então é uma época boa para fazer isso. Mas é claro, é questão de timing, né? Hoje eu não sei como é que tá essa situação. Na minha época era mais fácil você ter um status só por ter um shape, porque era uma coisa mais incomum e que dava mais atenção. Hoje eu já não sei como é que tá essa situação, mas ruim nunca vai ser. Ruim nunca vai ser você ser um cara forte quanto antes e um cara
consequentemente, por ser um adolescente mais forte, vai conseguir atrair mais olhares, vai ter um desenvolvimento social maior, e por ter um desenvolvimento social maior, principalmente com mulheres, você vai se destacar ainda mais por ser um cara mais jovem, que mesmo assim já tem um desenrolo maior com a mulherada, e isso vira uma espiral de ascendência que vai te fazer prosperar. E aí, eu coloquei aqui dos 18 aos 21 anos, que é o desenvolvimento do eu, né? Que aí que entra também aquela outra história. Da mesma forma que eu já vi muito pré-adolescente marrento, metido ao bonzão, que era cheio de amiga, e chegou a adolescência, o cara não cuidou do corpo, ficou estranho, o cara perdeu o brilho, sabe? O cara não pegou ninguém, o cara, sabe? O cara deixou de ser aquele cara descoladão, cheio de amigo. Também já vi muito cara que ficou bombadinho na adolescência, virou foda, mas chegou daí aos 18, o cara simplesmente não fez nada de útil com a vida, e ele simplesmente começou a perder o status, né? Porque é aquela história, um shape bom, ter vários amigos, fazer um monte de merda, pode render muita buceta até os 18, 19, só que depois começa a ficar, claro que vai ter, sempre vai ter, né? Você ainda está nessa fase, mas aí começa a ficar, outras coisas começam a contar mais. A mulherada já está um pouco mais velha, e outras coisas começam a contar mais, como status, como dinheiro. Mas assim, de qualquer forma, não é só por causa disso, mas é a época onde as decisões que você toma começam a te afetar no futuro. Então não é necessariamente uma época onde você vai começar a perder as coisas ainda, mas é uma época que, se você não acordar, no futuro você sim vai começar a se fuder. Por exemplo, voltando aquele paralelo com o livro do Musashi, quando eles estavam lá o livro começa, né, os dois estavam lá na guerra, e aí beleza, né, a guerra termina, eles estavam no período pós-guerra, né, eles sobreviveram à guerra porque os dois desmaiaram na guerra e foram tidos como mortos. Aí eles acordaram e tudo mais, e acharam a cabana onde tinha uma mulher, e deu que enquanto um voltou, o outro fugiu com a mulher. E aí acontece uma coisa interessante, porque o Takezo, ele volta para a cidade, aí prendem ele porque culpam ele, pro amigo dele estar sumido. Na verdade tentam matar ele, mas um monge protege ele. E o que esse monge faz? Ele tranca ele numa sala, e lá só tinha um monte de livro, então ele não podia fazer nada além de ler. Tipo, era ler e dormir, era só isso que ele podia fazer numa sala enorme que trancou ele lá. E é isso que ele faz, então ele fica 3 anos só lendo e dormindo, enquanto o amigo dele fica metendo na mulher lá que adotou o cara, e bebendo. E fica nessa de namorar a mulher, e ficar no bem bom, e ficar bebendo e aproveitando, vivendo gostoso, o famoso viver gostoso, né? E aí o tempo passa, né? Depois de 3 anos ele lê um monte de livro, ele conhece a história do país dele, no caso Takezo, né? E ele sai de lá, e o monge que apadrinha ele fala: ok, agora você é um novo homem, agora você não é mais o Takezo, né? Você não é mais aquele garoto selvagem, agora você é o Musashi. E aí é claro que o romance ele floreia muitas coisas, mas eu acho muito interessante, que eu acho que realmente é a época ideal para você abandonar um pouco o desenvolvimento físico e partir para o desenvolvimento intelectual. Eu coloquei aqui o desenvolvimento do eu, é justamente aos 18, porque daí o seu corpo ele se estabiliza, você não tem mais muito o que se desenvolver. Então é uma época onde você pode parar um pouco de se preocupar com o seu desenvolvimento físico. Se você fez o dever de casa, treinou direito enquanto você estava se desenvolvendo, fez a academia do jeito certo quando você estava crescendo, você vai chegar com um corpo muito atlético aos 18 anos, e daí a partir dessa época você pode meio que, assim, não abandonar completamente o desenvolvimento, o teu lado social e o teu lado físico, mas deixar isso um pouco de lado e correr atrás de saber quem você é. Eu acho que a melhor forma de você saber quem você
é lendo muito, lendo tudo, fala, claro, que não pode ser, não, porque você tem que ler livros de não ficção. Eu acho isso uma bobagem completa. Eu acho que você tem que, é uma época ideal para você ler de tudo. Seja livro de ficção, seja de não ficção. Porque você não pode ler livro ruim, mas é uma época onde você tem que ler tudo e realmente experimentar de tudo, intelectualmente falando. Seja livro que fala sobre dinheiro, seja livro que fala sobre mulheres, sejam histórias que falam de qualquer coisa que você pode imaginar, como por exemplo esse próprio livro do Musashi, que não, eu assim, honestamente, eu não acho esse livro um livro profundo, um livro filosófico, um livro que você tira uma grande lição, sabe? Não é nenhum Dostoiévski da vida, não é nenhum Aristóteles, mas eu honestamente, esse livro, em boa parte ele formou o meu caráter, e é um livro muito simples, muito ficcional, muito romanceado, mas ao mesmo tempo é um livro que me ajudou bastante nessa época. E eu tenho um carinho muito especial por esse livro, tanto que eu estou citando ele aqui até hoje. Eu li esse livro há mais de 7 anos e até hoje esse livro ainda permeia a minha mente, né? Esse moralmente falando, esse livro ele serve como bússola para várias coisas na vida. E eu acho, né, eu chego aqui e falo, não é um livro extremamente profundo, psicológico, mas é um livro que ensina muitas coisas na medida certa. E, e foi basicamente nessa época também que eu comecei a ler várias coisas, porque eu estava muito perdido, estava fazendo uma faculdade que eu não sabia porque eu estava fazendo, estava vivendo a vida sem saber direito porque eu estava vivendo, estava me relacionando com alguém sem saber por que eu estava me relacionando, só estava buscando experiências novas. E nessas aí comecei a ler tudo que via pela frente para tentar entender melhor o que estava acontecendo. E foi graças a essas leituras que eu mais ou menos comecei a entender quem eu era e comecei a entender o que eu queria para o meu futuro. E é aí que entra aquela questão. Tem muito cara que ele se dá bem na adolescência porque ele aproveita tudo que tem que aproveitar, só que daí o cara ele fica acomodado. E aí eu noto uma coisa, por exemplo, esse cara que eu falei aí que na adolescência ele começou a... Ele entrou na academia, ele ficou forte e tudo mais, começou a aproveitar. Eu, na minha ingenuidade, nessa época, eu achava que ele ia ser um desses caras que ia chegar na fase adulta e ia... sei lá, ia ser um daqueles caras que na adolescência é o fodão e depois o cara vira um fudido. Só que não, ele continuou numa pegada muito boa, ele começou a fazer faculdade, começou a ir bem na faculdade dele. E aí uma coisa que eu percebo é aquela história, o cara que ele é fodão assim na adolescência, de ter um bom corpo, de conseguir atrair a atenção da mulherada, se esse cara ele for um cara sem muita base, for um cara mais periférico, mais pobre, geralmente o cara que ele é mais fudido, socialmente falando, na adolescência, o cara não tem muita visibilidade, não tem muito sucesso, não é muito bem quisto. Na adolescência, esse cara, se ele for pobre, ele tende a usar isso como combustível para daí no começo da fase adulta ele olhar para si mesmo, se desenvolver e conseguir ser um cara melhor. Só que o problema é que esse cara ele acaba, como ele não teve aquele desenvolvimento social na hora certa, ele fica meio aleijado emocional e fica muito fácil para um cara desse assumir qualquer mulher que só quer cagar na cabeça dele. E o cara que teve mulher com facilidade na adolescência, ele não tem ímpeto para... Se o cara ele não for um cara que teve uma boa educação, ele não vai ter uma ambição e um ímpeto para ir atrás de coisa melhor. E daí, geralmente, esse cara se acomoda e fica vivendo uma vida acomodada, sem muito progresso, sem buscar uma faculdade ou coisa do tipo, sem se desenvolver, né? Mas isso aí é mais quando o cara não tem estrutura. Se o cara ele tem estrutura, não é porque o cara ele foi... E antes eu achava que eu tinha uma visão muito romanceada da vida, culpa daqueles filmes dos anos 80 e 90 que meio que faz uma lavagem cerebral, onde o cara bonzinho, ele é sempre um cara, ao invés deles criar um arquétipo mais
realista, eles criam um arquétipo de cara bonzinho, que é marginalizado, mas no final ele sempre consegue o que ele quer porque ele é bonzinho, e o cara que é descoladão e é mau, ele não consegue porque ele é mau. Aquela dualidade estúpida que enfiaram na cabeça de quem nasceu, sei lá, no final dos anos 80 até ali meados, quase final dos anos 90, e eu tinha bastante essa questão, até porque quando você tem uma família que é negligente nessa questão psicológica, de ficar mesmo observando o filho, dando dicas, essas coisas, o filho acaba, ou a filha também, acaba ficando muito dependente da mídia e do que tem de acesso. E nessa época que tinha de acesso eram esses filmes idiotas e estúpidos que ensinam uma moral que, assim, num conceito... Eu não gosto muito sei lá, não gosto... Não acho a Nietzsche, assim, aquele puta cara do caralho, porque, tipo, ele pregou uma filosofia, mas ele mesmo não conseguiu seguir essa filosofia, ele ficou maluco. Mas essa questão de moralidade, pregando o conceito dele, é uma moral dos escravos, ou seja, eu não tenho aquilo, então aquilo é ruim. Mas se eu tivesse aquilo, aí ia ser bom. Mas como eu não tenho, não ter é que ia ser bom, e quem tem é mal. É basicamente, de uma forma bem burra, explicando de uma forma bem idiota, é basicamente esse conceito dele, né? A moral dos escravos, ela foi feita para pessoas que não têm algo lidarem com o fato de não terem aquilo, enquanto a moral dos guerreiros, se não me engano, é a moral da pessoa que ela tem as coisas que ela quer, então é uma moral muito diferente, muito mais assertiva, muito mais direta. E, enfim, mas, nossa, eu já perdi completamente o fio da meada, mas basicamente, eu acreditava bastante que todo mundo que seria, sei lá, teria uma adolescência bem desenvolvida e ia se ferrar no futuro, e não é bem assim. Então, tem gente que simplesmente aproveita todas, sabe? E aí entra uma verdade que para mim foi difícil de aceitar. Mas foi difícil de aceitar porque, no fim das contas, por mais que eu não goste de admitir isso, mas eu sempre, por justamente não ter tido o desenvolvimento ideal, como muita gente não tem. Aliás, eu acho que se você é ouvinte disso daqui, de alguma forma você não teve o desenvolvimento social certinho, e em algum momento alguma coisa ficou para trás, porque eu acho que alguém que não tem, que teve todo o desenvolvimento social certo, simplesmente, a pessoa simplesmente vai estar em outra frequência, e ela nem vai escutar isso aqui, tirando algumas exceções. Mas existem essas pessoas que simplesmente elas seguiram a receita de bolo da vida, e elas aproveitaram todas as janelas de oportunidade da vida, e elas pegaram um monte de gente na época que era para pegar, focaram em si mesmas na época que era para focar em si mesmas, e se desenvolveram na época que era para se desenvolver. Essas pessoas simplesmente existem, e também tem aquelas pessoas que simplesmente foram fodidas do começo ao fim da vida e não se desenvolveram nada e não aproveitaram nenhuma época da vida. Que são aquelas pessoas que tiveram uma infância de merda, tiveram uma adolescência de merda, então a pessoa não teve pai, não teve mãe, ou teve um pai banana, uma mãe narcisista, aí a pessoa já não deu a sorte de nascer bonita, a pessoa nasceu feia, aí a pessoa foi pro colégio, por ser feia já sofreu bullying, por sofrer bullying já foi com o psicológico mais zoado ainda, aí chegou na adolescência, a coisa piorou ainda mais, porque daí começou a entrar a questão sexual, aí a pessoa já chega na fase adulta completamente danificada das ideias, aí ela tem que escolher alguma coisa, ela já não tem estima nenhuma, ela não acha que ela é boa em nada, ela não sabe o que escolher, escolhe qualquer coisa, não foca em se conhecer nessa época para saber em que ela é bom, e aí é só desgraça atrás de desgraça, e não tem uma revolução, não tem não, agora quem se fudeu na vida é que vai mandar. Agora, que nem tem os caras, é a revolução dos betas, é a revolução dos otários, dos fracassos. Não tem. É aceitar que tem gente que nasceu para ter uma vida muito boa e tem gente que nasceu para ter uma vida muito fodida. E é isso aí, cara. E é isso aí. E, é claro, nisso tudo tem o meio termo, tem aquela... Porque, assim, também, assim, as pessoas que elas conseguem, do começo ao fim da vida, ter uma vida perfeita ou uma vida zoada, são as exceções das exceções. E daí no meio termo tem aquelas pessoas que aproveitaram muito bem
a janela de oportunidade da infância, tiveram uma infância muito boa, com pais presentes e tudo mais, tiveram a janela de oportunidade da pré-adolescência e da adolescência, então tiveram muitos amigos na infância, eram bonitas, então aproveitaram a adolescência, aí se acomoda no começo da fase adulta, e no final da fase adulta elas viram um fudido, que não é grandes coisas, e tem aquele cara que foi um fudido até os 17, 18 anos, aí para compensar ele começa a se focar no desenvolvimento social, porque meio que é a única coisa que sobrou pro cara, se desenvolve muito bem, e aí vira aqueles memes de o cara o nerd de hoje, é o cara rico de amanhã, e essas coisas que na verdade, no fim das contas, é um grande copy, entendeu? Porque até nesses casos, no fim das contas, o cara que era o nerdão lá, ele não era porque ele queria, ele foi colocado naquela situação. Então, e aquilo deu motivação para ele se tornar alguém melhor no futuro, mas no fim das contas não tem nada de bonito nisso, é só uma circunstância da vida que era muito pintado como as coisas deveriam ser até há uns 10 anos atrás. Hoje ninguém mais leva isso a sério, todo mundo zoa esse tipo de meme, todo mundo zoa o nerd de hoje, o cara rico de amanhã, e essa distinção de nerd, de descolado, pega ninguém, pega todo mundo, eu noto que ela, dos uns 5 anos pra cá, ela começou a se dissolver, sabe? Não existe tanto mais isso. Essa geração mais nova, ela não liga tanto pra esse tipo de coisa, e eu acho que é o correto. Mas, basicamente, dos 18 aos 21 anos, eu acredito que é a janela onde você realmente define quem você é e quem você vai se tornar. Então, é onde quem não entende o que é, nessa época, mesmo que a pessoa tenha dado tudo certo na vida dela, ela tenha se desenvolvido muito bem socialmente, sexualmente e fisicamente falando, se ela não aproveitar nessa fase da vida dela para ela ter aquele tato dela saber quem ela é, no que ela é boa e o que ela pode fazer para, de certa forma, ganhar dinheiro, porque é um mundo, a gente vive num capitalista, o dinheiro é muito importante, e se realizar, não vai adiantar de muita coisa e vai ser sempre aquela pessoa que vai lembrar dos anos de juventude, onde tudo era bom, onde tudo era melhor, onde enfim, vai ser aquela pessoa que vive do passado, né? Tipo, não, porque era muito bom quando era jovem, depois as coisas perderam o brilho, não sei o quê. Porque a pessoa, ela tinha um destaque enorme enquanto ela era adolescente, até o começo da fase adulta, e daí de repente ela começa a perder tudo isso porque ela vira só mais um CLT e mais um trabalhador ganhando pouco para trabalhar muito. E então é nessa época que, se você não tem bom desenvolvimento do seu eu, você tropeça e cai, e aí é difícil levantar. E daí eu acho que é muito mais uma questão social do que uma questão social e econômica, do que uma questão das outras coisas que eu falei até agora. Porque se você tem uma boa educação desde a infância, que entra naquela questão do desenvolvimento psicológico, você teve bons pais que te deram lá um bom estudo e uma boa atenção, você vai ser mais esclarecido. Mas eu ainda acho que, por exemplo, quem entra na faculdade, como foi o meu caso, aos 17 anos, tipo, não fez nem 18 ainda, eu acho uma besteira gigante, entendeu? O perigoso, e que pode acontecer, é você ter aquele ano sabático que vira 3, 5. Ou então você, tipo, ter um emprego lá, eu vou achar um subemprego qualquer e ficar um ano só vivendo sem pensar muito, só que é muito fácil você se acomodar também. Então eu não sei exatamente o que pode ser feito nessa época para você não virar ou um cara que começou na faculdade porque não sabe o que queria e escolheu, sei lá, uma administração da vida porque é um curso genérico, ou um cara que está no subemprego e entrou nessa de subemprego vou ficar nessa por um tempo só, e daí o cara fica 10 anos e fica se perguntando, cara, o que aconteceu com a minha vida? Eu tinha tanto potencial. Por isso que eu acho que, pelo menos no Brasil, o ideal nessa época é a magia, principalmente agora que tá viralizando esse negócio de que trabalho braçal é o futuro. Eu acho que é a magia de um curso técnico, entendeu? Em qualquer coisa, seja em qualquer coisa útil, né? Tipo, sei lá, é uma enfermagem, talvez, ou então
um curso técnico de alguma coisa relacionada a eletrônico ou relacionada a alguma coisa de obra, encanamento, enfim, algum curso técnico que vai, assim, ele não vai te puxar tanto como uma faculdade, não é uma coisa que tipo, você escolheu uma faculdade de 5 anos, então você escolheu essa faculdade, você vai entrar com 17, e daí você só vai se formar com 22, e daí quando você estiver prestes a se formar, você percebe, caralho, não gosto disso aqui, só que daí você já desperdiçou 5 anos da sua vida, e o teu eu foi formado, só que ao mesmo tempo o teu eu percebeu que aquilo não é o que você queria. O curso técnico você pode errar, entendeu? Você pode escolher, você pode entrar no curso técnico aos 17, sem medo de ser feliz, porque se for uma coisa que tu não gosta, você vai saber fazer alguma coisa, pode não gostar, mas vai saber fazer alguma coisa, vai saber fazer alguma coisa útil, alguma coisa que dá dinheiro, você ainda vai ser livre para fazer alguma outra coisa e vai ter um eu mais solidificado, né? E eu falo isso, eu falo que eu comecei a entender melhor quem eu era e as coisas que eu podia ser bom e as coisas que eu realmente não gostava ali pelos meus 20 anos, que foi onde eu realmente comecei a entender, eu comecei a entender quem eu era e aonde eu podia ser bom e aonde eu podia fazer dinheiro, porque também não basta você ser bom em algo se aquilo não te dá dinheiro. Por exemplo, esse podcast, eu julgo que eu sou relativamente bom em fazer isso aqui, tanto que tem poucos mais bons ouvintes, que somem e aparecem, mas sempre tem alguém comentando. Eu acho que se eu fosse um cara horrível, não ia ter ninguém, ou ia ter pouquíssima gente, mas assim, ia ter pouquíssimos comentários, assim, e já apareceu gente aleatória falando que gosta e tudo mais. Uma vez apareceu um cara com sotaque paulista, falou, não, mano, eu gosto aí dos seus podcasts, vamos sair, vamos trocar uma ideia. Com aquele sotaque aquele sotaque de mano de São Paulo, eu acho que esse sotaque é muito engraçado, mas ele chegou, falou, não, você não precisa só nos podcasts, vamos trocar uma ideia, não sei o quê. E só que nessa época eu ainda morava lá no sul ainda, lá no sul de Santa Catarina. Então, eu simplesmente só agradeci o cara, mas ficou por isso mesmo. Depois nunca mais conversei com o cara, mas tipo, já apareceu gente assim, outras pessoas de outros lugares também, então eu posso não ser excelente, não sei o que, ao ponto de ganhar dinheiro, mas eu sou bom. Mas, de novo, eu consigo fazer dinheiro com isso? Eu não consigo. Então eu tenho que achar algo que eu seja bom em fazer dinheiro com aquilo. E é nessa época que você vai entendendo essas coisas, você vai entendendo o que você pode fazer para ter grana. E realmente foi nessa época, entre 20 e 21 anos, que eu comecei a acordar para a vida e entender, cara, eu preciso fazer algo que me dê algum dinheiro. Essa faculdade não está dando, era uma faculdade, eu não estou gostando do que eu estou fazendo, e não está me servindo nem para me dar dinheiro. Eu comecei a ficar com o pé atrás, pensei, epa, não, pera, calma. Eu não quero ser só mais um cara, por exemplo, que faz engenharia, fica anos num negócio difícil, quase tão difícil quanto medicina, para não ter o status de um médico, para não ter o salário de um médico, e acabar ainda desempregado. Eu comecei, não, não, tá errado isso daqui, se for para ser desse jeito, eu vou fazer outra coisa. E daí foi nessa que eu comecei a ver os concursos de uma forma, eu sempre vi os concursos meio como um, sei lá, foda-se, tá lá. Mas aí eu comecei a ver de uma forma mais séria os concursos, comecei a pensar, não, o que eu sou bom em fazer? Eu gosto de estudar? Não, mas eu sou bom em estudar? Sou bom, porque eu gosto de fazer coisas sozinho. Na iniciativa privada você precisa interagir com as outras pessoas, ser extremamente carismático, sociável, e aí eu pensei, eu sou bom nisso? Não. Eu gosto disso? Não. O que é que eu posso fazer para ganhar um dinheiro, pelo menos o básico, sem precisar ser um cara ultra carismático e sem precisar ficar dependendo da boa vontade das pessoas e do network das pessoas? Concurso. Então, foi nessa época que eu comecei a colocar na cabeça que ok, concursos é um objetivo que eu tenho, porque infelizmente eu vivo num país onde é muito quem indica, muita... Eu lembro que uma vez eu fui pra faculdade e eu fui num evento de startup, alguma coisa assim, e começou um negócio de, gente, nós estamos na empresa, vamos inventar uma montanha-russa, porque a empresa é cheia de altos e baixos, então a gente tem que fazer assim, todo mundo fazendo uou, uou.
E eu olhei aquilo e pensei, caralho, eu tô de saco cheio, sabe? Naquela época eu morava num lugar frio, era inverno, sabe? Acho que era julho ou agosto, não sei. Tipo assim, prestes a entrar em férias de inverno na faculdade, puto, já não tava mais gostando do curso que eu tava fazendo. Eu fui, sabe? Nessa época eu não lembro se eu tava namorando ou não. Eu acho que eu até tava, só que daí eu já tive que pegar o busão, eu já tive que ir pra faculdade. Quando eu tava na faculdade, eu não pude nem ver a minha namorada, porque esse evento ia ser em um outro lugar, então, tipo, uma das poucas coisas boas que estava sendo nessa época da minha vida era, pelo menos, ver a minha namorada quando eu ia pra faculdade, porque a faculdade se tava corroendo a minha alma. Aí, porra, eu peguei o busão, eu cheguei na porra do evento, eu não aprendi nada, entendeu? Eu só gastei a minha paciência, a minha energia para fazer, para ver uma palestra de um cara que não ensinou nada de útil, ele só fez um monte de bagaceira, ele só falou um monte de coisa genérica sabe, coisas que um coach na internet falaria, entendeu? E aqueles coach que as pessoas fazem react hoje em dia, fazendo piada. Era isso que estava, só que uma faculdade que estava me custando, porque não era uma faculdade pública, então custava dinheiro, porque eu sou branding, tipo, eu não consegui passar numa faculdade pública, e mesmo se eu tivesse conseguido passar, ela ia ser na capital, então, e eu não tinha dinheiro, minha família não tinha condição para ficar me sustentando, para ficar morando gostoso, sozinho, com o dinheiro dos outros. Então, mesmo que eu fosse inteligente para passar numa faculdade pública, eu ia ter que morar sozinho e daí não dava certo, enfim, mas enfim, eu não quero transformar isso aqui no chororô, mas ali foi onde clicou, caralho, entrei nessa iniciativa privada e concurso público, eu prefiro concurso público. Aí eu pesquisei na hora, precisa de faculdade para passar em um bom concurso? Não precisa. Aí foi questão de tempo até eu abandonar essa faculdade. Eu abandonei quando passei no meu primeiro concurso, que era um concurso temporário, mas eu fui chamado. Aí quando fui chamado, eu simplesmente larguei a faculdade e aí começa uma outra fase na minha vida que realmente foi onde eu formei, que eu coloquei aqui, 18 aos 21 anos, é o desenvolvimento do eu. É onde você começa a saber quem você é e o que você quer da sua vida. E é onde muito chá de adolescente perde o fio da meada e vira um fudido na vida adulta. Mas não são todos. Como eu falei, tem gente que simplesmente aproveita todas as janelas e não tem nada de errado com isso, sabe? É mérito da pessoa e sorte da pessoa. As pessoas simplesmente têm sorte também. Acontece. E tem muita gente que simplesmente é um fudido a vida inteira e é isso, e acontece também. A pessoa não aproveita nenhuma janela de oportunidade. Tem uma infância merda, uma pré-adolescência merda, uma adolescência merda. Aí a pessoa vai escolher um curso, escolhe um curso merda e ela desenvolve um eu merda e aí ela vai amadurecer um eu merda e ela vai ter uma vida de merda, e acontece, entendeu? É injusto, mas é assim, entendeu? O mundo é desse jeito. E daí, depois disso, eu coloquei aqui, né, 18 aos 21 anos, é o desenvolvimento do eu. Aí, fazendo um paralelo com o Sage lá, nessa época, como eu falei, ele fica 3 anos meio que preso, né, ele era um samurai, nessa época ele era um aprendiz samurai, mas assim, ele já tinha todo o potencial físico, já é relatado que ele tinha, nessa época lá, quando ele se esconde na casa da mulher, aparece um bandoleiro que, tipo, era um cara muito forte, muito temido, ele simplesmente vai lá e mata o cara com uma espada de madeira, então ele já tinha todo o potencial inato ali, mas ele era um animal selvagem, ele não pensava antes de agir. E o Matarazzi ia mais ou menos na mesma toada, só que não era tão forte, tão selvagem quanto ele, não tinha aquele ímpeto que ele tinha. E aí, beleza, né? Ele fica 3 anos isolado de tudo, desenvolvendo a parte intelectual dele e se tornando um cara mais contido. E o outro fica 3 anos metendo e enchendo a cara. Passa esses 3 anos, ele é rebatizado como Musage, ele não é mais o Takezo, que o Takezo era aquele menino selvagem que tem um desenvolvimento físico muito bom, mas era um completo disfuncional, emocional, e ele sai de lá um cara mais maduro, mais contido. Eu acho um pouco romanceado isso, tipo, você se isolar do mundo e ficar lendo livro e daí você vai ser uma nova pessoa. Eu acho que na vida real isso não acontece,
Mas eu acho que tem sim uma fase na sua vida em que você tem que se isolar um pouco dos outros e ler um pouco mais, interagir um pouco menos com as pessoas, e se você for interagir com as pessoas, interagir com pessoas que são mais inteligentes e mais, sei lá, ter uma visão mais sóbria sobre a vida. Para você entender quem você é, porque é nessa época que você tem que entender, é aquela janela de oportunidade. Você não tem que entender quem você é depois dos 30, você tem que entender quando você é jovem, porque você pode planejar as coisas, você pode planejar quem você vai ser daqui 10 anos, é muito poderoso. Você não vai planejar quem você quer ser daqui 10 anos, se você tem 30 anos, é casado e tem 2 filhos. Porra, vai ser muito difícil, entende? Quanto mais jovem, mais fácil é. Claro, se você é um cara de 30 anos solteiro, você ainda pode planejar as coisas. Eu tô beirando os 30 e eu planejo como eu quero ter uma vida aos 40 anos, por exemplo. Mas eu sou solteiro, não tenho filhos, e eu planejei ser um cara solteiro que não tinha filhos nessa época da minha vida onde eu estava formando o meu eu. Porque nessa época foi muito fácil para mim decidir simplesmente casar, e do casamento para ter um filho, 2, 3, era um pulo. E aí eu decidi não, porque isso não coaduna com o que eu quero com a minha vida, da mesma forma que fazer parte da iniciativa privada e de toda aquela palha. Assim, eu não sou um cara, eu não sou um cara esquerdista, eu pelo menos não gosto de pensar que eu sou. Eu sou um cara que eu gosto, assim, da meritocracia. Eu não acredito em meritocracia extrema, como eu falei, tem gente que aproveita todas as janelas de oportunidades da vida, e tem certas janelas de oportunidade que não é culpa sua você não aproveitar. Não é culpa sua você nascer em um lugar merda, não é culpa sua você nascer numa condição merda, não é culpa sua se você nasceu feio, por exemplo. Ou não é culpa sua se você às vezes nasceu socialmente disfuncional por causa da sua criação. Então, certas coisas nessa vida não são meritocracia. São simplesmente sorte, só que o comunismo não resolve isso, cara. O comunismo não vai resolver esse problema, entendeu? O comunismo, ele quer que todo mundo seja igual, mas as pessoas não são iguais, cara. Tem gente que nasce bonito, tem gente que nasce feio, tem gente que nasce com pau grande, tem gente que nasce com pau pequeno, tem gente que nasce alto, tem gente que nasce baixo. E não vai igualar essas coisas, cara. Tem gente que simplesmente nasce superior em algumas coisas, sabe? A pessoa simplesmente entendeu? E não tem o que fazer. Ela é mais bonita, mais alta, mais inteligente. Não tem o que fazer. Tem gente que simplesmente e tem gente que simplesmente não é. E não tem dinheiro que resolva isso. E essa é a questão. O capitalismo, ele tende a querer resumir tudo no dinheiro de uma forma muito explícita. Só que o comunismo, ele também resume tudo no dinheiro. Ele acha que igualando as pessoas, monetariamente falando, ele vai igualar as pessoas e todo mundo vai ser feliz, e não é assim, porque as pessoas não são iguais, entendeu? Mas enfim, eu já tô divagando demais, e aí, enfim, dos 18 aos 21 anos, assim, é uma receitinha de bolo, né? É bem entretenimento mesmo assim, não é para ser levado no sentido literal de dos 18 aos 21, então você tá com 22, it's over. Não, assim, é claro, tem ali uma certa relativização. Eu só coloquei assim para ficar mais ou menos entendível, para ficar uma coisa mais ou menos exata, porque eu gosto de deixar as coisas exatas, é uma coisa da minha cabeça, tá? Mas não é para ser levado 100% a sério. E aí vamos entrar aqui, dos 22 aos 27 anos eu coloquei a consagração do eu. E eu estou me usando como régua, é claro, porque eu tenho a minha vida como principal desenvolvimento e a dos outros como um exemplo a mais, né? E aí a consagração do eu digo por mim que foi aonde eu realmente entendi quem eu sou, eu realmente entendi aonde eu posso ser bom, aonde eu posso ganhar dinheiro e aonde eu posso seguir alguma vocação e algo que possa me dar retorno prático. Então foi nessa época que eu comecei a entender como é que cripto funciona, foi nessa época que eu transformei meu dinheiro que eu fiz 10 vezes o meu valor inicial em criptomoedas, e aí eu comecei a perceber, eu posso ser bom em algo, e melhor, eu posso ser bom em algo que, se eu for bom, vai me dar muito dinheiro. Então eu vou ser recompensado, me tornando talvez até uma pessoa rica por ser bom em algo. Então eu vou ter uma dupla recompensa. A primeira recompensa de ser bom em algo, que ser bom em algo por si só já é recompensador, e a recompensa desse ser bom em algo ainda me trazer dinheiro. Então eu pensei, opa, ser bom em saber como é que o mercado cripto funciona é algo útil para minha vida, é algo prático.
Eu honestamente nunca me imaginei trabalhando no mercado financeiro, coisa do tipo, mas ser bom nisso está me trazendo coisas boas na prática. Mas eu ainda não sou bom em fazer dinheiro. Eu sou bom em multiplicar dinheiro, mas não sou bom em fazer dinheiro. O que pode fazer eu ser bom em fazer dinheiro? Na época eu resolvi ir para o lado dos concursos. Entrei no concurso, percebi que era uma coisa que me possibilitava ter um estilo de vida muito mais saudável para a cabeça, né? É um emprego onde você ganha uma grana e não precisa se matar de trabalhar. E não precisa nem puxar saco de ninguém e nem ficar extremamente preocupado se vai ser mandado embora no dia seguinte porque deu uma merda em algum lugar que não foi culpa sua. E beleza, né? Eu tinha aí essas coisas não consagradas, mas eu tinha esses vislumbres mais ou menos que eu queria. Comecei a investir em cripto, comecei a ter resultados com isso, continuei nessa toada, passei por muitos altos e baixos, mas foi nessa época que eu fui entendendo, foi nessa época que eu comecei a criar, que eu criei o podcast, eu criei ele aos 22, então foi nessa época que eu comecei a ter um eu interno, a realmente poder me olhar no espelho e falar, ok, eu sou essa pessoa, eu sou alguém, porque até então eu meio que não tinha uma personalidade formada. Eu meio que estava vivendo e aproveitando, mas não sabia exatamente quem eu era. E fazendo um paralelo de novo com o livro, aí no livro o Musashi ele sai de lá e aí ele começa. Ele tem por definido que ele quer ser um samurai e ele começa essa jornada, né? Ele sai de lá, ele tem acho que 20 anos, e aí ele começa a simplesmente ir atrás das escolas, desafiar os caras e começa a ganhar notoriedade. Os caras, as castas daquela época começam a se sentir ameaçados porque ele realmente tem bastante potencial. E assim, no mangá ele não tem tanto talento nato, né? No mangá ele meio que assim, ele apanha dos caras, ele não é o fodão no livro. Eu vou me basear mais no livro, porque aí eu já não sei qual que é mais realista, né? Mas no livro, eu acho que o livro é mais realista de qualquer forma. No livro, ele assim, ele já sai, ele já tinha aquele talento inato e aquilo lá não some nesses 3 anos que ele ficou isolado. Então ele começa a desafiar as castas e ele começa a vencer e aí os caras começam a se sentir ameaçados. E nessas ele vai duelando, ele vai se desenvolvendo e ele vai ficando, ele vai consagrando o eu dele. E o amigo dele, né, ele é expulso lá da casa da mulher, porque nem a mulher aguenta o cara. O cara já estava numa situação humilhante, porque o cara estava fraco, o cara estava alcoólatra, a mulher sustentava a casa vendendo o corpo dela, então ele era casado com uma puta, e nem a puta aguenta ele e expulsa ele, e daí ele vira basicamente um mendigo, que ele tem a opção de voltar para casa, mas ele não vai saber como voltar para casa nessa situação de decadência, porque aí que tá, que eu acho muito interessante, né, nessa história, que por mais que ele seja um vagabundo, por mais que ele faça um monte de merda, ele não é um cara completamente bestializado, ele tem ali uma centelha de saber o que é certo e o que é errado e saber que ele tá fazendo merda. Ele não é aquele cara completamente escrachado que faz merda e simplesmente não tem a menor noção que tá fazendo merda. Ele sabe que ele tá fazendo merda, mas continua fazendo e continua se martirizando por fazer, mas não tem a força de vontade para mudar. E isso existe, tá? Existe gente assim na vida. Tem gente que faz um monte de merda porque não tem cérebro, não tem uma cabeça no lugar. Então a pessoa faz uma merda atrás da outra porque ela realmente não consegue vislumbrar as consequências do que ela está fazendo. Mas tem um tipo especial de gente que a pessoa sabe que ela está fazendo merda, ela sabe que tem o certo e tem o errado, mas por fraqueza, alguma fraqueza na força de vontade dela, ela acaba escolhendo o errado
porque é mais fácil, é mais gostoso, e daí ela sofre as consequências, ela sabe que ela merece o que ela sofreu, mas ela não tem força de vontade de mudar e ela só fica se martirizando e reclamando, e isso realmente existe na vida real. Existe gente assim, que faz merda, sabe que tá fazendo merda, reclama por estar fazendo merda e continua fazendo merda por falta de força de vontade de mudar. Era o caso dele. E aí nessa época o Musashi, ele, uma casa inteira lá desafia ele, e aí ao invés de ser só um, todos atacam ele de uma vez, e é ali que ele começa a desenvolver o estilo dele. Ali ele fica à beira da morte, mas ele consegue vencer os caras, e para vencer os caras ele precisa usar, porque naquela época os samurais tinham duas espadas, uma curta e uma longa, cada uma com uma situação diferente. Só que eles usavam uma de cada vez, tipo, eles não usavam as duas, ou às vezes usavam em situações muito específicas. E aí ele vai lutando com os caras e um desses caras tenta atacar ele, e o cara usava uma arma que precisava das duas mãos ao mesmo tempo. Aí ele fica pensando, tem alguma coisa aqui, né? São duas espadas, são duas mãos, mas por algum motivo nós, samurais, usamos uma espada de cada vez, e esse cara tá usando uma arma que usa as duas mãos ao mesmo tempo. Isso dá uma vantagem para ele. Ele ficou pensando nisso. E aí nessa, meio que por instinto, ele usa as duas espadas ao mesmo tempo, porque eram vários caras atacando ao mesmo tempo. E se ele não usasse, ele ia morrer. Ele usa, e ali ele se consagra daí como Musashi mesmo, como cara que venceu uma casa famosa, com vários ao mesmo tempo. Mas ele ainda não consagra o estilo dele, ele só consagra a fama dele. E depois disso ele segue numa toada de parar até um pouco com as lutas e tentar outras coisas, tentar se descobrir de outras formas também e tudo mais. E é muito interessante porque quando eu li pela primeira vez o livro, eu vi esse ápice, né? Que é ele lutando contra vários caras ao mesmo tempo e usando as duas espadas. Eu pensei, nossa, porque são dois volumes enormes, né, o livro. Então, o primeiro volume termina com essa luta épica sendo descrita pelo narrador. No mangá, eu acho que ainda eu não vi todas as páginas, mas eu acho mais épico ainda a forma como aquilo foi desenhado, entendeu? E, enfim, o livro ele termina nesse ápice, né, o primeiro volume, e aí o segundo volume começa dele se recuperando e tudo mais. E eu achava que no final do segundo livro, nossa, ele tá muito foda, usando as duas espadas a qualquer momento. E na verdade não. A luta final dele, ele nem usa espada, ele usa um remo. Então eu achei isso bem interessante, porque no fim das contas ele não era bom na arte das duas espadas, ele era bom em improvisar. E as duas espadas foi um bom improviso quando você tem que lutar com vários ao mesmo tempo, só que quando ele precisou lutar só com um cara, não fazia sentido ter duas espadas. E no caso dele fazia sentido até um remo, porque o cara tinha uma espada muito longa. Então, duas espadas, uma curta e outra média, não ia ser até meio inútil com um cara que tinha uma espada longa. E provavelmente ele analisou isso, fez toda a estratégia dele e viu, quer saber, um remo de madeira vai ser útil para esse cara aqui, dado o tamanho da espada dele e as minhas habilidades, e foi isso. Mas basicamente trazendo para a vida real, eu acho que essa fase é meio que assim, é uma continuação da fase anterior. Primeiro você meio que descobre quem você é e o que você quer do futuro, e se você não descobrir quem você é e o que você quer do futuro, é uma fase que vai ficar... Você vai tomar decisões que depois você vai ficar pensando, nossa, eu devia ter feito diferente. Como, por exemplo, escolher o emprego errado, se casar com a pessoa errada, talvez se casar, talvez ter filho, ou talvez não, ou às vezes é a coisa que faz você se colocar nos trilhos. E daí dos 22 aos 27, depois que a escolha é feita, é onde você vai se consagrando quem você é e vai tomando decisões que vão fazendo o seu eu ser internalizado. Você já não está mais tão perdido no mundo, você já é alguém. E aí, no meu caso, eu sou um cara que eu me considero hoje um cara bom, relativamente, não digo bom, mas assim, eu já fiz coisa, né? Eu já consegui, por exemplo, eu sou o cara que eu sei um pouco sobre cripto, por exemplo. Eu sou um cara relativamente bom nisso. Eu sou o cara que
consegui conquistar algumas coisas na minha vida, mas honestamente tem muitas coisas que eu acho que poderiam ter sido melhores se eu tivesse aproveitado mais dessas fases iniciais da vida, principalmente dessa fase de descobrir o eu, talvez, por exemplo, me dedicar mais a algum instrumento musical, tentar criar algum canal, por exemplo, eu tenho um canal de música, criar ele muito mais cedo e ter um senso de propósito maior, porque eu percebo que quanto mais você começa a fazer coisas que geram um valor para si, que são seu mais cedo o seu eu começa a ser formado e você começa a ter uma autoestima maior, como por exemplo, fazer coisas próprias suas, seja um trabalho mesmo e talvez até principalmente braçal, seja ser uma pessoa forte, seja ser uma pessoa que tem algo a oferecer ao mundo, seja uma música, seja algo para falar, seja algo para escrever. Então é algo que quanto mais cedo você começa a fazer algo de valor, mais cedo esse algo de valor começa a ser atrelado a quem você é e de alguma forma isso te amadurece mais. E quanto mais cedo você começa, mais cedo você começa a amadurecer. E chega dos 28 para frente que eu penso que começa a ser uma época de maturidade e preparação para que eu não sei. Aí eu não passei dessa fase, eu não cheguei ainda, eu não passei dos 30. Mas eu imagino que é uma fase onde você, da mesma forma que ali nos 20 você decide mais ou menos que caminho você quer trilhar, aqui você decide qual caminho, aonde você quer que esse caminho termine, né? Lá no começo dos 20 você estava escolhendo um caminho onde você queria começar e agora você começa a achar um caminho onde você quer se estabelecer, não terminar, mas assim, eu comecei essa caminhada, fui andando por aqui, por ali, agora nessa caminhada eu quero achar algum lugar onde eu vou me estabelecer e eu acho que é mais ou menos nessa fase que você começa a se preparar para isso. Ou não, eu não sei. Talvez isso tudo seja só uma receita de bolo estúpida, mas eu acho interessante tentar fazer uma abordagem diferente. E